Bom, pessoal, eu já tenho aqui para conversar com a gente do outro lado da tela e cumprimento com muita alegria o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Breno, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui conosco para a gente falar um pouco sobre o cenário da política nacional, viu, Breno? E, como de costume, eu queria começar pedindo uma análise a respeito da situação do governo Lula nesse momento, né? Um governo que enfrenta pressões por todos os lados, que passa por um momento de instabilidade, perdendo apoio popular, tem tomado ali algumas iniciativas para recuperar credibilidade, para recuperar popularidade acima de tudo, enfim. O fato é que a base do governo tem se colocado contrária a algumas medidas aí que são tomadas e não acredita que essa gestão possa, de alguma forma, fazer com que a classe trabalhadora tenha um pouco mais de tranquilidade, oferecer condições de vida melhor para a classe trabalhadora, melhores condições de vida da classe trabalhadora. O Breno, a gente viu aí algumas medidas foram tomadas recentemente, essa proposta para isentar quem recebe até R$ 5.000 do pagamento do imposto de renda, também mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, esse oferecimento de crédito consignado para quem para quem trabalha no regime CLT, enfim, algumas medidas aí que o governo tenta para melhorar a sua imagem. Eu queria saber como é que você avalia essas medidas estão sendo tomadas e também as possíveis consequências. Você acha que o governo pode recuperar a confiança da classe trabalhadora a partir dessas medidas? Olha, primeiro a gente precisaria entender melhor as razões que levaram à queda de popularidade. É verdade que existiram alguns episódios relevantes que explicam a queda de popularidade. O episódio mais conhecido foi aquele do Pix no início do ano, né? Mas esses episódios só podem ser compreendidos a partir de um cenário que nós passamos a viver essencialmente desde o segundo trimestre de 2024, quando passa a predominar no cenário nacional a agenda do ajuste fiscal. Ou seja, o grande debate do país passou a ser como cortar os gastos públicos, o que significa dizer como cortar direitos, como cortar programas, como cortar políticas públicas que atendem especialmente as camadas populares. Finalmente, no final do ano, nós tivemos uma proposta de ajuste fiscal que reduziu o ritmo de crescimento do salário mínimo, reduziu a abrangência do abono salarial e afetou também o pagamento do BPC, embora na aprovação final do Congresso o BPC tenha sido praticamente mantido intacto. Então, esta agenda do ajuste fiscal, ela é uma agenda que em si traz impopularidade. O povo brasileiro já sabe, depois de 40 anos de redemocratização, que o termo ajuste fiscal, boa coisa não é para o seu bolso. O povo já sabe que ajuste fiscal quer dizer que as coisas ficam piores, não ficam melhores, depois de ajustes fiscais. E o governo ficou nessa agenda muitos meses, basicamente desde o segundo trimestre de 2024. E o governo precisa sair dessa agenda. O presidente Lula sabe muito melhor do que você ou do que eu, porque tem muita experiência eleitoral, de que a agenda do ajuste fiscal ela deteriora a base de sustentação do governo e não se vence eleições, especialmente contra inimigos poderosos, com a agenda de ajuste fiscal. Todas as vitórias eleitorais do presidente Lula ou da presidente Dilma foram com uma agenda, vamos dizer assim, social desenvolvimentista. A agenda de ajuste fiscal é uma contratação de derrota, não é? Portanto, é esse o cenário que a gente vive, quer dizer, essa agenda do ajuste fiscal e os episódios atrelados a essa agenda danificaram a popularidade do governo. O governo agora tem que sair dessa situação. O governo acena com alguns passos para sair dessa agenda de ajuste fiscal. O mais importante deles é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,
o que também reduziria o imposto de renda para quem ganha até R$ 7.500. Isso representa mais de 90% da classe, mais de 75% da classe trabalhadora brasileira. E aumentaria os impostos seriam aumentados para quem recebe mais de R$ 50 mil ao mês. Cálculos feitos pelo IPEA demonstram que, na verdade, afetaria fundamentalmente quem ganha mais de R$ 90 mil por mês. Então, é uma medida de justiça tributária que alivia o bolso de mais de 10 milhões de pessoas e que pode significar um primeiro passo para sair da dominância da agenda do ajuste fiscal para uma outra agenda, uma agenda social desenvolvimentista. O governo caminha solidamente nessa direção, ainda é cedo para dizer isso. Nós temos visto alguns sinais a esse respeito. Repito, o do projeto de imposto de renda é o sinal mais sólido. A criação do empréstimo consignado para os trabalhadores seletistas também poderia ser um outro passo nessa direção, mas é um passo que tem problemas e precisa ver como é que essa situação se ajustará nas próximas semanas. Especialmente porque o governo não estabeleceu um teto de juros. Esse empréstimo consignado seletista, ao contrário do empréstimo consignado para o servidor público, ele não é acompanhado por uma parametrização de juros por parte do governo. Por exemplo, o empréstimo consignado para o servidor público ele tem um teto, 1,8% ao mês. O teto foi estabelecido em janeiro, subiu, né, de 1,66% para 1,8% ao mês. O empréstimo para o trabalhador seletista não está com os juros tabelados pelo governo. O mercado livremente estabelecerá esses juros. E precisa ver se o feitiço não vira contra o feiticeiro. Ou seja, se algo que poderia melhorar a vida dos trabalhadores, porque, no mínimo, permitiria aos trabalhadores trocar dívidas com juros mais altos por dívidas com juros mais baixos, se isso não se voltará contra os trabalhadores na medida em que a taxa de juros for sendo fixada num patamar muito elevado. As primeiras notícias que se tem dos primeiros contratos não são alvissareiras. A taxa de juros estaria se situando ao redor de 3% ao mês, que é uma taxa elevadíssima para um empréstimo que não tem riscos aos bancos. Tem custos, mas não tem riscos. Tá? Porque ela é garantida pela multa de 40% do FGTS e por 10% do saldo do FGTS do próprio trabalhador. Então, o próprio trabalhador entrega com parcela do seu FGTS a garantia necessária caso o banco não receba aquele empréstimo. E aquele empréstimo é descontado compulsoriamente na folha de pagamento. Portanto, os riscos bancários para esses empréstimos são muito pequenos, nada justifica uma taxa de juros tão elevada. Tá? Então, precisa ver se esse segundo passo terá a repercussão esperada pelo governo. Isso. Pois é, ao que tudo indica, pelas primeiras notícias, pelas primeiras movimentações, a gente percebe que a taxa anual deve ficar na casa dos 40%, aí, 3% ao mês, talvez um pouco mais. Em termos de juros compostos, isso se situa ao redor dos 50% ao ano. Sim, muito bem lembrado, muito bem observado. Lembrar que é juros compostos, né? Então, 3% não é aritmético, 3 vezes, né? 3 sobre 3 sobre 3, 12 vezes. Exato. Então, isso deve levar aí a 52% de taxa anual. Mas, Anderson, ainda é cedo para a gente ter claro que esta é a taxa média que será cobrada, porque o volume de contratos ainda é relativamente pequeno. Houve muita consulta e, pelo menos, o número até ontem era de poucos contratos fechados, né? Então, é necessário ver, por exemplo, como é que os bancos públicos vão entrar na história, porque o Banco do Brasil e a Caixa podem entrar com juros mais baixos e esforçar os bancos privados
a acompanhá-los, né? Ainda precisamos aguardar, digamos, algumas semanas para entender qual vai ser a taxa de juros média a ser cobrada. Agora, de toda maneira, foi uma concessão delicada, equivocada, na minha opinião, do governo, não ter estabelecido um teto de juros para esse tipo de operação, ter deixado ao sabor do mercado. Isso pode dar com os burros na água. É isso, é isso. Não, e também tem essa questão do endividamento das famílias, né, Breno? A gente percebe que as famílias estão cada vez mais endividadas aqui no nosso país e a proposta do governo é justamente oferecer crédito com juros sem um limite definido e que pode ampliar o quadro de endividamento. A gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho, Breno, porque eu queria já entrar no principal tema do país aí no dia de hoje, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas que compõem um núcleo crucial da organização criminosa que tentou um golpe de Estado no país em 2022 se tornaram réus em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ontem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União e também deterioração de patrimônio tombado. Os votos lá na primeira turma foram dados pelos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, pelo ministro Flávio Dino, o Luiz Fux, Carmen Lúcia e também o Cristiano Zanin. Agora, os acusados passarão a responder a um processo penal que pode levar a condenações com penas de prisão, caso Bolsonaro, podendo chegar até a 40 anos de prisão. Enfim, os réus, Breno, são, além do próprio ex-presidente, o Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABI, diretor da ABI, também a ABI, olha só, da ABIN, o almirante Almir Garnier, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, além do coronel Mauro Cid. Breno, uma decisão esperada por unanimidade histórica, dá para a gente deixar isso de lado, ainda que a defesa do Bolsonaro tenha lá a esperança de anular a delação do Mauro Cid depois de uma fala que foi feita pelo ministro Luiz Fux, enfim, durante o julgamento nesse sentido. Eu queria uma análise do que é que a gente pode dizer sobre essa decisão do Supremo, Breno, e as suas consequências para o cenário político nacional. Jair Bolsonaro se torna réu por tentativa de golpe de Estado. Olha, Anderson, eu acho que a condenação provável de Bolsonaro ela é um fator de pressão sobre a principal incógnita do cenário político do país. Qual é essa principal incógnita? Como é que a direita se apresentará à disputa presidencial de 2026? Essa é a grande incógnita do cenário político. Nós sabemos como a esquerda se apresentará, a não ser que aconteça algum fato inesperado, o presidente Lula será candidato à reeleição. Nós também sabemos que a direita liberal não tem projeto próprio, ela não tem candidato próprio, com força, com viabilidade. Então, a questão principal, a incógnita central, é como que a extrema-direita, que contra a esquerda é a principal protagonista da vida política do país, como é que a extrema-direita irá se apresentar? Até o presente momento, o Bolsonaro tem insistido numa tática, digamos, isolacionista. Ou seja, ele será candidato até os 45 minutos do segundo tempo. Um pouco mimetizando, repetindo a tática de Lula em 2018. Tá? Lula foi candidato a presidente da República já estando preso. Lula é preso em 7 de abril de 2018 e ele registra sua candidatura presidencial tendo Fernando Haddad como vice em 15 de agosto de 2018 e só deixa de ser candidato quando o Tribunal Superior Eleitoral, se eu não me engano, nos primeiros dias de setembro, há 45 dias, 47 dias das eleições presidenciais, nos últimos dias de agosto ou primeiros dias de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral diz que Lula não pode ter a candidatura registrada e aí, então, Haddad assume o seu lugar. Mas o presidente Lula, naquele momento, levou sua candidatura até o final do jogo. Aparentemente, essa é a tática do Bolsonaro. Esta tática do Bolsonaro ela é isolacionista porque ela representa, na prática, que o bolsonarismo concorreria isolado, concorreria sozinho, não abriria pontes com outros setores da direita.
esta tática empurra uma série de partidos de direita ou para terem candidaturas próprias, como é o caso do União Brasil, com a candidatura do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que já lançou seu nome junto com o Gustavo Lima, o cantor sertanejo, ou empurra esses partidos, ou parte desses partidos, é uma aliança com o presidente Lula. Facilita uma aliança desses partidos com o presidente Lula. Bolsonaro se manterá nessa tática isolacionista ou ele trocará de tática até para não passar os últimos anos da sua vida na cadeia? Ou ele trocará, portanto, para uma tática mais ampla, uma tática, por exemplo, que autorize Tarcísio de Freitas, um bolsonarista supostamente moderado, a ser o candidato, costurando alianças com o conjunto da direita. Mais ou menos como foi feito nas eleições municipais em São Paulo, quando Ricardo Nunes, atual prefeito, reeleito, construiu ao seu redor uma frente conservadora, uma frente ampla conservadora contra a candidatura de esquerda, que era a de Guilherme Boulos. Não é? O Ricardo Nunes foi apoiado por um espectro eleitoral que foi do MDB, de Simone Tebet, de Renan Calheiros, da família Barbalho, até o PL de Bolsonaro. Essa foi a frente ampla ao redor de Ricardo Nunes. Se Bolsonaro sai de cena, autoriza o Tarcísio de Freitas a ser o candidato no seu lugar, Tarcísio pode construir uma frente ampla conservadora, pode reunificar o campo conservador, que está dividido desde 2018. Ele pode reunificar o campo conservador contra o presidente Lula, retirando do presidente Lula partidos como União Brasil, Republicanos, PSD, e até mesmo bagunçando o MDB, embora o setor pró-Lula do MDB hoje seja predominante. Mas pode haver uma ampla frente conservadora contra o presidente Lula. Então, a maneira como o Bolsonaro irá se comportar resolve a grande incógnita de 2026. Ele terá uma candidatura raiz, para usar uma linguagem da moda, ele terá uma candidatura isolada do bolsonarismo, da extrema-direita pura e dura, ao redor do seu nome, colocando como vice, para repetir a fórmula do Lula em 2018, colocando como vice um filho, ou a Michele Bolsonaro, ou Bolsonaro jogará a toalha e acenará para a direita conservadora com apoio a Tarcísio de Freitas e, em contrapartida, caso Tarcísio de Freitas seja eleito, o compromisso da direita será a anistia de Bolsonaro. Sim. Né? Então, para onde marchará Jair Bolsonaro? Por hora, ele está na tática isolacionista. Essa é uma tática que ajuda o presidente Lula. Ajuda o presidente Lula. Ele transferirá a sua tática para uma política mais ampla de aliança com o conjunto do campo conservador? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos logo mais. E você me dá um mote perfeito, Breno, para a gente entrar no tema principal aqui, pelo menos, que a gente colocou para a nossa entrevista, porque essas movimentações que o Bolsonaro deve fazer ao longo dos próximos tempos, enfim, dos próximos meses, as decisões que ele vai tomar em relação a um eventual apoio a esse ou aquele candidato, como você muito bem colocou, vai mexer no tabuleiro político do nosso país. Partidos que hoje apoiam o governo do presidente Lula, muito provavelmente poderiam embarcar ali numa candidatura do Tarcísio de Freitas, enfim. A grande aliança foi construída lá em 2022 justamente com o objetivo, ou pelo menos no discurso, de derrotar o Jair Bolsonaro e reconstruir o país. Num cenário como esse, do Bolsonaro condenado e apoiando o Tarcísio de Freitas, e a gente naturalmente tendo um caminho aí aberto para esses partidos que hoje apoiam o Lula partirem para uma opção mais à direita. Isso, de alguma forma, poderia obrigar, entre aspas, que o governo Lula se posicionasse mais à esquerda, deixasse um pouco de lado essas medidas que dialogam com a lógica
neoliberal tomadas pela equipe econômica, um eventual afastamento desses partidos que poderiam ir para embarcar nessa candidatura do Tarcísio de Freitas, faria com que o governo Lula obrigaria, entre aspas, o presidente a tomar uma postura mais à esquerda, dialogar mais com a classe trabalhadora. Como é que você vê esse tabuleiro a partir disso? Olha, Anderson, eu não vejo uma relação direta entre as duas coisas. Uhum. Eu acho que o problema de ir à esquerda tem a ver com popularidade, não tem a ver com alianças. Né? Então, o que empurra, o que pressiona o governo a um giro para a esquerda é a impopularidade na sua base social. O presidente Lula tem perdido popularidade entre os trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos, no Nordeste. Então, essa queda de popularidade é que pressiona para um giro da agenda à esquerda. O risco de perder os partidos mais à direita para uma coalizão conservadora poderia até ser uma pressão oposta, não é? Poderia ser uma pressão à direita, ou seja, de fazer concessões programáticas ainda maiores para manter esses partidos na coalizão de 2026, na coalizão eleitoral de 2026. Poderia até ser uma pressão, digamos, no sentido oposto. Mas eu acho que são dois âmbitos diferentes do caminho tático do presidente Lula e até da forma como tradicionalmente ele vê a luta política. O raciocínio dele em relação aos partidos que compõem a coalizão, ele tem duas facetas. Tem uma faceta eleitoral, é verdade, mas tem uma faceta de governabilidade, ou seja, de como constituir um bloco político-parlamentar que garanta maioria ao governo. Né? Então, eu creio que o presidente Lula opera numa dupla dinâmica. Uma coisa é a popularidade do governo, outra coisa é a política de alianças. É evidente que há pontos de encontro entre esses dois âmbitos, mas são coisas, eles obedecem a dinâmicas, digamos, distintas. Né? Então, vamos colocar dessa maneira. A perda de popularidade obriga a medidas para recuperar essa popularidade. Essas medidas não são medidas de ajuste fiscal, elas têm que ser medidas de ampliação de direitos, de recomposição da renda do trabalhador. Era justamente isso que eu queria citar, Breno, porque essa perda de popularidade ela não está diretamente conectada, diretamente ligada às medidas de caráter neoliberal tomadas pela equipe econômica. No caso, para que o governo recupere popularidade, ele teria, acima de tudo, que abandonar essa agenda neoliberal e adotar medidas mais progressistas, mais à esquerda? Não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos que entender que o governo Lula é um governo no qual duas agendas diferentes estão em permanente disputa. Sim, mas aí, agora me perdendo mais uma vez. E uma agenda social-desenvolvimentista. Se ele não fortalecer essa agenda social-desenvolvimentista, ele não recupera a popularidade. Você me deu um outro mote aí. É evidente que há pressões de ambos os lados no governo. Numa situação onde esses partidos de direita que pressionam o governo passem a apoiar uma agenda mais à direita, uma candidatura do Tarcísio de Freitas, enfim, seja quem for o candidato do bolsonarismo, isso não poderia criar o momento ou criar a situação em que o presidente Lula poderia, acima de tudo, adotar uma agenda mais social, acima de tudo, dialogando com os interesses da classe trabalhadora. Essa ida de partidos para uma outra proposta, uma outra candidatura, não poderia produzir uma agenda mais social para esse governo, ou fomentar uma agenda mais social para esse governo? Então, é isso que eu disse antes. Não há uma relação direta entre as duas coisas. Nós temos que entender que o presidente Lula, concordemos ou não com essa formulação, o governo Lula opera dentro da tática da frente ampla. Eu, por exemplo, sou um crítico dessa tática. Eu não estou de acordo com essa tática, mas para analisarmos o que se passa, a gente tem que partir do pressuposto de que o presidente Lula, até o momento, opera na lógica da frente ampla. Ou seja, ele opera
com uma suposta necessidade de ter, já no primeiro turno, um amplo arco de forças contra Jair Bolsonaro. Ele não vê com bons olhos a saída de partidos da coalizão, partidos mais à direita, para uma aliança com Jair Bolsonaro. Ele não crê, ele não tem como análise que isso é uma boa notícia. Ele considera isso uma má notícia se vier a acontecer. Isto é um fator que, ao contrário de pressionar pela esquerda, pressiona pela direita. Ou seja, você teria que fazer acenos para que esses partidos continuassem na coalizão com a esquerda contra Bolsonaro. Que acenos são esses? Mais poder, maior participação no governo, maior participação na formulação das políticas de governo, e isso, indiretamente ao menos, poderia significar um fortalecimento da agenda social liberal e não da agenda social desenvolvimentista, já que esses partidos mais à direita têm um alinhamento programático com o liberalismo. Tá? Então, este fator ele pressiona a direita, não pressiona a esquerda. O que pressiona a esquerda é a queda de popularidade. Então, esses dois fogos, eles se opõem. Eles se opõem. Agora, o presidente Lula faz uma hierarquia. Nas demais eleições que ele participou, ele fez uma hierarquia entre essas duas coisas. Popularidade ou alianças? O que é mais importante numa disputa eleitoral? Sempre a escolha do presidente Lula foi a popularidade. As alianças são um fator secundário. O fundamental é ter uma ampla base de apoio e simpatia ao governo. Isso é que define as eleições. Não é só isso que define eleições, mas é isso fundamentalmente que define eleições, a popularidade. Então, este fator de pressão à esquerda, hoje, ele é mais relevante do que a pressão à direita. Por isso que o governo, entre outras razões, por isso que o governo abriu 2025, está tentando abrir o 2025 pós-carnaval com medidas que se inscrevem na agenda social desenvolvimentista. Repito, como é o caso do projeto do imposto de renda. O governo está tentando, mesmo que de uma forma ainda pouco sólida, inconstante, instável, o governo está tentando deslocar a agenda do ajuste fiscal para a agenda da distribuição de renda e do desenvolvimento, porque sabe que é somente essa agenda pode permitir a recuperação da popularidade. Então, Breno, vamos lá. Eu vou tentar explicar o meu pensamento aqui. Para mim, isso é um ciclo vicioso. Se a gente tem um cenário onde a direita pode sinalizar o abandono do governo a partir da costura de uma nova aliança mais à direita, seja Tarcísio de Freitas, ou seja quem for. O próprio progressista, o partido do Ciro Nogueira, já disse que não apoia o governo do presidente Lula nas eleições do ano que vem. O presidente teria, para tentar sustentar essa grande aliança, ele teria que tomar medidas mais à direita, o que faria que a agenda, a popularidade dele caísse ainda mais. Ou seja, para ele sustentar a governabilidade e a grande aliança, ele teria de colocar em risco o pouco de popularidade que ele ainda tem. Então, o meu questionamento é justamente nesse sentido. Num cenário onde esses partidos ameacem abandonar a grande aliança, desfazer, implodir essa grande aliança, o Lula tendo de fazer mais cessões, mais concessões a essa turma, ele não se veria obrigado, num cenário como esse, perdendo popularidade, a fazer uma escolha. Ou eu tento uma aliança com a classe trabalhadora, à esquerda, ou eu acabo de vez com as minhas chances de reeleição e cedo tudo à direita. Esse é o meu questionamento. O Lula não ficaria ali uma espécie de escolha de Sofia entre abandonar um lado ou abandonar o outro para tentar se manter, porque, tudo indica, a perda de popularidade dele adotando medidas mais à direita praticamente inviabilizaria uma reeleição dele. Perfeito. Temos total acordo em relação a isso. Por isso que eu estou dizendo, são duas forças, são duas pressões opostas. Uma pressão à esquerda e outra pressão à direita. A queda de popularidade pressiona a esquerda.
o risco de perder as alianças pressiona a direita. O presidente Lula terá que escolher entre enfrentar prioritariamente a popularidade ou enfrentar prioritariamente o risco de perder alianças. Se nós olharmos para o histórico do presidente Lula, a aposta é clara. Ele olhará prioritariamente para a perda de popularidade. Já o está fazendo. Até porque ele sabe, repito, melhor do que nós, que um fator determinante para as alianças é a popularidade. Partidos fisiológicos não abandonam um barco popular, não abandonam um governo popular. Então, se o governo começa a ter sua popularidade em ascensão, isso pode paralisar a própria candidatura do Tarcísio. Por que o Tarcísio largaria uma reeleição quase certa em São Paulo, no primeiro turno, aos 50 e poucos anos de idade, para disputar eleições presidenciais contra o maior campeão de votos que o país já teve? Né? Se a popularidade do presidente Lula se recupera nos próximos meses, até a candidatura do Tarcísio pode se paralisar. As forças integrantes dos partidos mais à direita podem optar por continuar com o governo, mesmo que a agenda tenha se deslocado à esquerda, para ser sócio, para serem sócios de um governo que acena com a vitória em 2026. Então, eu não tenho dúvidas, Anderson, eu me surpreenderia muito se a escolha principal do presidente Lula, se a prioridade principal do presidente Lula não fosse resolver o problema da popularidade. E, portanto, isso significa deslocar a agenda à esquerda. Repito, isso já está acontecendo. Está acontecendo de uma forma sólida, planejada, consistente? Ainda não. Mas já começa a haver um deslocamento à esquerda da agenda. Até o discurso do principal capitão do ajuste fiscal, que é o ministro Fernando Haddad, até o discurso de Fernando Haddad já está mudando. Né? Se nós vermos a entrevista dele na Globo News, nós vamos ver que ele pouco falou de ajuste fiscal. Ele resolveu falar do imposto de renda, de que precisa tributar os mais ricos, de que o país não pode conviver com essa injustiça. Fazia muito tempo que a gente não assistia o ministro Fernando Haddad com esse tipo de discurso. É verdade que, na outra ponta, o que mostra esse caráter conflitivo do governo, essa natureza de um governo em disputa, na outra ponta, Simone Tebet falando o oposto. Era o que eu ia dizer. Falando o oposto, porque ela representa o pensamento desses partidos mais à direita. Ela não está subordinada politicamente ao presidente da República e ao PT. Ela representa o pensamento de partidos da burguesia que são favoráveis ao ajuste fiscal, que estão dentro do governo. Então, a Simone Tebet não apenas falou em novo ajuste fiscal, como falou numa trapaça, né? Quer dizer, um ajuste fiscal que se realizasse na calada da noite, entre as eleições de 2026 e a posse do novo governo. Exato. Então, há setores dentro do governo que não estão satisfeitos com esses primeiros sinais de deslocamento da agenda esquerda. Para nós, esse deslocamento pode ser insuficiente ou pouco sólido, mas para outros setores que estão dentro do governo, esse deslocamento é inaceitável. Então, essa é a disputa que está no cerne do governo. Há setores que são contrários a esse deslocamento e que já manifestam sua contrariedade. Então, o governo, vamos usar uma imagem marítima, porque está proibido para nós brasileiros usarmos imagens futebolísticas, né? Não estamos em condições de usar imagens futebolísticas. É verdade. Vamos usar uma imagem marítima. O governo é um transatlântico. Ele não é um barquinho. Tá? Uma pequena força política, um pequeno partido político, ele pode fazer uma mudança de rumo de uma hora para outra, porque o volume da matéria a ser deslocado é pequeno. Um governo, uma força política como o PT, um governo amplo, no qual outros partidos além do PT estão presentes, o governo é um transatlântico. Ele não faz uma mudança de uma hora para outra. Ele faz uma mudança lenta. Tá? Então, o governo começou a emborcar a esquerda.
Ou seja, ele começou a deslocar sua agenda à esquerda. É uma manobra ainda sutil, é um giro ainda, repito, inconsistente. Não dá para visualizar ainda um plano marítimo sólido, mas o combate à impopularidade só pode ser feito pela esquerda. O presidente Lula não está com problemas nas camadas médias altas da sociedade. Se ele tivesse com problema nas camadas médias altas da sociedade, poderia surgir a seguinte argumentação: olha, o governo precisa girar à direita ou girar ao centro, como se diz hoje eufemisticamente. O governo precisa girar ao centro porque está perdendo as camadas médias. Não, não é disso que se trata. O governo está perdendo base entre os trabalhadores. O governo está perdendo apoio na sua base social. Então, o governo precisa recuperar a agenda social desenvolvimentista, distribuição de renda, distribuição de riqueza, desenvolvimento nacional, para reagrupar a sua base. Então, isso não é uma novidade. Nós não estamos aqui colocando um ovo de Colombo de pé. Isso aqui foi assim em todas as disputas eleitorais. Não há uma novidade na situação atual. O presidente Lula também perdeu muita popularidade em 2005, quando teve o mensalão. Né? A presidenta Dilma teve uma reeleição duríssima em 2014. Né? Então, a agenda que reagrupa forças à esquerda é a agenda social desenvolvimentista, não é a agenda social liberal. Então, o governo já se inclina em direção à agenda social desenvolvimentista. Por isso que a burguesia grita. Os editoriais dos jornais, os porta-vozes do mercado começam a dizer: o presidente Lula, mais uma vez, está optando pela gastança, mais uma vez está derramando rios de dinheiro para tentar se reeleger. Os ataques vão ser duríssimos. E ataques que não são só fora do governo. Tem ataques dentro do governo, como é o caso da Simone Tebet. Breno, há controvérsias em relação a isso que você traz aqui para a gente, que há um início de um movimento do governo indo ou deslocando a sua agenda à esquerda. E, a partir disso, eu vou trazer o questionamento de um espectador nosso que dialoga com aquilo que a gente trouxe ainda há pouco a respeito do crédito consignado. O João Vitor, ele pergunta aqui o seguinte: Breno, desculpa, mas a medida do empréstimo do Lula, tirando o do trabalhador, sobrenome o FGTS, é uma medida à esquerda. Ele pergunta se essa medida, esse crédito consignado que é cedido aí pelo governo aos trabalhadores CLT, seria uma medida que indicaria um deslocamento à esquerda da agenda econômica, da agenda do governo. Vamos lá. Eu considero que a expansão de crédito a juros mais baixos para os trabalhadores é uma medida progressista, não é uma medida reacionária, é uma medida à esquerda, não é uma medida à direita. Nós temos que levar em conta um dado que você mesmo apresentou aqui no programa, que uma boa parte da classe trabalhadora está endividada. Se o governo consegue reduzir os juros que a classe trabalhadora paga, isso é um avanço, não é um retrocesso. Não é um retrocesso, é um avanço. Poderiam haver medidas mais avançadas que reduzissem o endividamento da classe trabalhadora? Poderiam. Mas esta medida reduz o que as famílias pagam, ou potencialmente reduz, ou poderia reduzir, o que as famílias pagam de juros. Há problemas em colocar o FGTS como garantia? Veja, qual seria a alternativa? Qual outra garantia poderia ser oferecida para reduzir as taxas de juros? E para haver oferta de crédito. Porque não adianta você reduzir a taxa de juros e não ter oferta de crédito. Que outra medida poderia ser colocada no lugar? Que outro tipo de garantia podia ser oferecida? É uma garantia sensível? Essa parte do FGTS Veja, não é o FGTS inteiro que está sendo colocado como garantia. Nós temos que nos lembrar disso na informação. Nós estamos falando da multa por demissão e de 10% do FGTS de cada trabalhador. Então, é uma parcela do FGTS. Haveria outra garantia que poderia ser colocada no lugar? Que outra garantia seria essa? Agora, o problema dessa medida, eu não acho que esteja na expansão do crédito, acho que ela é positiva.
Eu não acho que esteja na garantia oferecida, porque eu, pelo menos na minha ignorância, não consigo ver outra garantia possível, além do FGTS. Ninguém apresentou outra garantia possível. Agora, qual é o grande problema, Anderson? O que tem de negativo nessa proposta? Não ter teto de juros. Você pode fazer tudo isso e os juros continuarem altos. E acabar levando a uma situação de inadimplência por parte da classe trabalhadora, provocando a perda de uma parte maior do seu salário. Tá? Então, é uma medida que a expansão de crédito barato é uma medida progressista, especialmente porque a classe trabalhadora já usou esse crédito e paga caro por ele. A maior parte das pessoas que está tomando esse empréstimo, nos contratos que já foram feitos, elas não estão utilizando esse crédito para o consumo. Elas estão usando esse crédito para trocar dívida cara por dívida mais barata. Isso ajuda a classe trabalhadora. Tá? Não é uma medida liberal. Agora, qual é o problema? Não ter teto de juros. Isso é um problema. Isso pode estragar o programa. Não ter teto de juros. Breno, eu queria passar aqui o nosso debate para a discussão em torno das disputas que estão havendo dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT passa por um momento difícil, digamos assim, na sua história, diante dessas disputas que estão colocadas com alguns, inclusive dos seus principais quadros, cedendo aos interesses do neoliberalismo pela chamada agenda de governabilidade para o presidente Lula. Só que o partido em si parece cada vez mais dependente dessa lógica, inclusive a sua militância, que apoia majoritariamente as decisões do governo, sejam elas quais forem. Diante dessa constatação, Breno, minha pergunta é a seguinte: você vê hoje o Partido dos Trabalhadores, o PT, participando com protagonismo das principais lutas da classe trabalhadora, como essa, por exemplo, pelo fim da escala 6x1, enfim, a militância do PT ainda trabalha pelos interesses da classe trabalhadora ou pelos interesses do governo Lula? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque ela exigiria uma pesquisa de campo mais rigorosa, né, para a gente ser mais assertivo. Porque, por exemplo, qual é o movimento social mais importante do país? Talvez o MST? O MST. A esmagadora maioria dos militantes do MST é filiada ao PT. 90% dos militantes do MST são filiados ao PT. Muitos deles são dirigentes municipais e regionais do PT. Alguns são deputados do PT. Né? Veja, qual partido tem mais participação no MST que o PT? Né? Ou seja, a imensa maioria das lutas sindicais que tem no país tem tido um certo crescimento do número de greves. A imensa maioria dessas lutas exigiria uma pesquisa de campo para o que eu estou afirmando ser ou não comprovado, mas provavelmente são lutas lideradas por filiados ao PT, pelo simples fato de que a maior parte das direções sindicais do país é filiada ao PT. O problema é de outra natureza, Anderson. O problema é assim: o PT, como partido, e não a sua militância, o PT, como partido, como coletivo, como instrumento político, ele se institucionalizou. Ele se tornou uma legenda eleitoral, um partido eleitoral. As lutas da classe trabalhadora fazem parte da agenda da militância petista, mas não faz parte, como fez no passado, da agenda do partido. Eu não sei se eu me fiz entender. São dois universos diferentes. Os militantes petistas são a imensa maioria dos lutadores sociais do país. A imensa maioria. Eu vou aqui arriscar um número. Se nós tivermos no país 1 milhão e meio de lutadores sociais, o que eu chamo de lutadores sociais? Pessoas que têm atividade sindical, que têm atividade nos movimentos populares. Desse 1 milhão e meio que se dedica de forma mais permanente à luta social, é provável que 90% sejam petistas. 95% sejam petistas. O problema é que a agenda das lutas dos trabalhadores não faz parte mais do universo do PT. O PT, como partido, não opera ao redor dessa agenda. Aliás, é um problema de todos os partidos, pelo menos dos maiores partidos de esquerda. Né? Então,
é necessário separar essas duas coisas. Uhum. Um questionamento. Você considera que esses movimentos sociais que estão intimamente, inclusive, ligados ao PT, eles lideram, protagonizam hoje, por exemplo, essa luta pelo fim da escala 6x1? O fim da escala 6x1, ela deve ser estimulada como uma luta prioritária, mesmo com algum atraso. A direção do PT, já que você perguntou sobre o PT, a direção do PT, a bancada parlamentar do partido, definiu como prioritários. Isso vai sendo incorporado ao discurso do PT. Agora, ela tem uma característica, né? Essa agenda contra a escala 6x1, pelo menos nesses meses em que ela despontou, ela não foi produto de nenhuma instituição, de nenhum partido, de nenhum movimento, de nenhum sindicato tradicional. Ela ganhou tração de uma forma extra-institucional, né? Pela iniciativa de um vereador do Rio de Janeiro, que eu acho que é do PSOL, né? Isso. Eu esqueci o nome dele. Como é que ele chama? Eu vou trazer aqui, eu também esqueci o nome dele, já trago aqui. Eu me esqueci do nome dele, e, enfim, ganhou tração nas redes sociais, ainda não Rick Azevedo. Rick Azevedo, então e aí é um fato que se consolidou fora dos partidos, fora dos movimentos sindicais tradicionais, fora dos movimentos populares, e esses atores estão se alinhando ao redor dessa bandeira agora, que eu acho que deve ser prioritária. E eu acho que o governo, aí sim nós passaríamos a ver uma consolidação do giro à esquerda. Eu espero que o governo, no mês de abril, abrace essa bandeira e transforme essa bandeira no grande discurso do Lula para o 1º de maio. Eu espero que isso aconteça. Se isso acontecer, eu ficarei mais aliviado. O giro à esquerda estaria se consolidando. Se isso não acontecer, eu fico mais preocupado. No PT, essa adesão à luta contra a escala 6x1 já está acontecendo. Se você olhar as resoluções da bancada na Câmara dos Deputados, da direção nacional do PT, isso já está acontecendo. Agora, no governo, não. No governo, a gente ouviu uma declaração muito ruim do Luiz Marinho no início, ouviu uma boa declaração da Gleisi ontem, né? Ontem ou antes de ontem, a ministra Gleisi Hoffmann recebeu a Erika Hilton. A PEC contra a escala 6x1, ela é de autoria da Erika Hilton, do PSOL. Então, a ministra de Relações Institucionais recebeu a Erika Hilton e manifestou-se, através das suas redes sociais, favorável ao fim da escala 6x1, favorável à aprovação da PEC. Né? É a primeira vez que uma autoridade ministerial se manifesta a favor da PEC. Né? Então, pode ser um sinal, oxalá seja um sinal, de que o governo esteja se preparando para apoiar aberta e publicamente a PEC contra a escala 6x1, que ainda não está consolidada nem no movimento sindical, né? Quer dizer, você vê aí uma hesitação de setores do movimento sindical em aderir a essa luta. Mesmo na CUT, não está pacificado a luta contra a escala 6x1. Não é porque a CUT seja favorável à escala 6x1, é porque há uma discussão que ela é muito antiga, Anderson. Ela vem dos anos 80, porque tem muita influência no movimento sindical. Eu digo isso porque eu, durante muitos anos, participei do movimento sindical, da imprensa sindical, eu acompanhava essas discussões, eu achava isso uma barbaridade nos anos 80. Mas existe uma certa influência no movimento sindical, uma influência liberal no movimento sindical, que já existia nos anos 80, que é a luta pela livre negociação. Então, que o grande problema do movimento sindical é tirar o governo das relações entre o patrão e o empregado, entre os patrões e os trabalhadores, para que essa luta ocorra de forma direta, sem intervenção do governo. Se essa luta acontecer de forma direta, os trabalhadores tendem a ganhar, porque a luta sindical imporia aos patrões maiores concessões. Essa é uma visão totalmente deturpada. Não é? Ou seja, é historicamente provado aqui no Brasil que as conquistas da classe trabalhadora dependem do governo estar alinhado às suas reivindicações. Então, quando a classe trabalhadora tem acesso ao governo, mesmo com todas as dificuldades e constrangimentos e limitações desse governo,
É essencial que esse governo assuma as reivindicações da classe para poder haver avanços. Mas há uma lógica de que, se o governo estabelecer por lei uma outra escala, isso limita a luta da classe trabalhadora, porque tem setores que já não têm a escala 6x1 e que não vão poder lutar por uma melhoria dessa escala. Então, tem ali muita confusão no movimento sindical, mas vai havendo um alinhamento. Eu acho que a PEC da Erika Hilton, no final das contas, mais um mês ou dois, até o 1º de maio, ela vai se transformar num consenso. Se o governo abraça essa tese, se o governo abraça a PEC da Erika Hilton, se isso passa a fazer parte do discurso do Lula para o 1º de maio, se isso passa a ser a bandeira ou uma das bandeiras do 1º de maio, isso é uma mudança importante no cenário político e na tática do governo. Uhum. Vamos ver o que é que vai se dar aí a partir desses diálogos que estão acontecendo aí entre o governo e a deputada Erika Hilton. Enfim, muito importante a gente defender essa agenda acima de tudo. Breno, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação. Te desejar aí um bom dia de trabalho e deixar meu abraço. Muito obrigado, Anderson, sempre às ordens do Faixa Livre. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Valeu, Ben. Um abraço forte. Até a próxima.